ele às vezes ele tipo, emulava um cientista, sabe? Um, um físico, um matemático. Então ele ficava, isso era interessante porque dava um certo tom de frieza assim ao trabalho, sabe? Tipo eu não estou me envolvendo, são só tipo aspectos observados, né? Mas é bem interessante porque vem um pouco a calhar, né? Com esse personagem, né? E aí vai abrindo também uma possibilidade para ele ler algumas leis de física, de química, algumas coisas que ele leu lá, né, de uma forma poética. Entendeu? Como o Tunga não tem nenhum compromisso com a Associação Internacional dos Físicos Quânticos, nem com não sei quem, quando ele sabia de algum experimento quântico, sei lá o quê, que ele entendia, a teoria dos nós, tal, ele lia de uma forma poética. Isso é uma outra coisa legal também que tem a ver com esse método dele criativo, que é o direito que ele depois ele fala nisso, né, que hoje em dia a gente perdeu esse direito. É o direito de você versar sobre qualquer coisa. E nesse sentido não importava se o pensamento era plástico, político, filosófico, literário, matemático, todos os pensamentos interessavam a ele. Talvez a gente pudesse mudar um pouco a fórmula do Descartes, né, que cogito ergo sum, né, a gente pudesse dizer sobre ele que ele tinha uma espécie de fórmula que era cogito ergo sunt, quer dizer, eu penso, logo existem. Eu penso, logo as coisas existem. Quer dizer, a partir do pensamento, as coisas existem. E o pensamento artístico dele não tinha fronteiras. Por exemplo, no caso da matemática, no caso da topologia, o touro. O touro é uma figura clássica dos estudos da topologia. Para quem não sabe o que é um touro, basta imaginar uma câmara de ar de um pneu sem a válvula. Dos artistas da segunda metade do século XX e do início do século XXI, eu acho que ele é um marco nesse período na história da arte. Eu acho que quem escrever a história da arte desse período vai ter que, inevitavelmente, se confrontar com a obra do Tunga, porque ela é incontornável como marca desse período. Cada obra do Tunga era uma expressão acabada do pensamento. Não uma expressão acabada porque é uma expressão limitada, mas acabada porque é totalmente ilimitada. Ilimitar é uma das condições para a obra de arte. A obra de arte não pode ser limitada, ela tem que ser ilimitada. Isso é o que é difícil fazer numa obra de arte, é ilimitar. O Tunga ilimitava as obras de arte dele. É difícil, né, encontrar uma filiação muito estrita, né, da obra do Tunga, porque eu acho que conflui, né, na obra do Tunga várias influências. Eu acho que tem, por exemplo, certamente tem o surrealismo, né? André Masson, que foi uma influência de alguns desenhos. Uma influência também aqui, ele admirava muito o Roberto Magalhães, os desenhos do início, Roberto Magalhães, mas também tem relações, né, com a arte internacional. Eu acho que tem proximidades com a arte povera italiana, a maneira como ele usa certos materiais, combina, né, certos materiais, enfim. Mas eu acho que ele não se enquadra de uma maneira mais característica dentro de uma tendência que eu acho que é uma das tendências dominantes da arte contemporânea, que é a arte conceitual, porque o trabalho dele tem um apelo, né, físico, material, que acho que está fora das correntes contemporâneas, sabe? Tem alguma coisa que lembra, o trabalho dele parece uma coisa que está fora de um tempo passado, ou de um tempo futuro, então a gente não consegue localizar exatamente. E essa é uma característica única do trabalho dele dentro da cena contemporânea.